Vasco prepara pacotão de reforços e os nomes que eu vou te falar nesse vídeo com certeza vai te surpreender. É isso mesmo que você ouviu. O Vasco já está preparando um pacotão com 4 reforços de peso para o Vasco da Gama que você vai se surpreender depois que eu te falar esses nomes. Por isso eu te peço que fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe sobre essas negociações que estão em andamento, que o Vasco prepara esse pacotão de reforços. Salve, salve família vascaína, megamente aqui mais uma vez com você para mais um plantão de notícias sobre o nosso Vascão da Gama. E nesse plantão o Vasco vem trazendo um pacotão de reforços incrível que você vai com certeza se surpreender. São nomes de peso, nomes grandes do futebol brasileiro e mundial, que estão prestes a chegar ao Vasco agora nessa janela de transferência do meio do ano. O Vasco da Gama que já contratou o menino Paulinho, que era do América Mineiro, já vem, é um lateral esquerdo que já foi contratado e quando chegar até o meio do ano, esse já se apresentará ao Vasco. Esse negócio já foi fechado. Agora, 4 outros negócios de peso que o Vasco vem aprontando aqui para trazer para o Vasco da Gama são os nomes: Vitor Sá, ex-Botafogo; Juan Bareta, que é um argentino que hoje está jogando no México, que já disse sim para o Vasco. As negociações já estão bem avançadas, né? O staff do Vasco já procurou o jogador que fez essa proposta, jogador que tem intenção de voltar ao futebol brasileiro, pois tem intenção de disputar mais partidas pela seleção da Argentina, com qual que ele é do país. Então, lá no México, onde ele está jogando agora, ele não tem muita visibilidade e está disposto a se transferir para o futebol brasileiro, mais precisamente para o Vasco. O Juan Bareta, que é um excelente jogador, muitos já ouviram falar dele. Se você ainda não ouviu falar dele, pesquisa bastante sobre o nome dele, que você vai ver vários vídeos a respeito do atleta. Atleta de nome, atleta renomado. Também temos Vitor Sá, ex-Botafogo, que também já foi procurado pelo Vasco, né? O atleta que não pretende ficar no time onde ele está, pretende se transferir para o futebol brasileiro. O Vitor Sá é um excelente jogador que ajudou muito o Botafogo no ano de 2024, né? Vitor Sá que tem o seu contrato lá perto de acabar e está interessadíssimo, inclusive já disse sim a uma possibilidade de vir jogar no Vasco caso as negociações avancem com ele, né? Estamos em fase de negociações. A proporção e a condição para ele vir para o Vasco está muito próxima, né? Está muito perto dele desembarcar aqui no Vasco. Outra atleta que também tem muita possibilidade de vir para o Vasco trata-se de Everton Cebolinha, que atualmente está no Flamengo, que ele já deixou claro que não tem planos para ficar no Flamengo até o final do seu contrato, que termina no final desse ano. Everton Cebolinha, que já declarou a vontade de sair, e o Vasco vem forte tentando contratar esse jogador, que seria ótimo ali para o meio de campo do Vasco, né? Para ligar o meio de campo ao ataque, já que Tietê, Cauã Barros, que tem essa função no time, não tem conseguido desempenhar essa função, né? Temos também o JP, mas esses jogadores ainda não estão conseguindo, né, desempenhar bem essa função. E eu vou te perguntar, apesar de o Everton Cebolinha ser do arquirrival Flamengo, seria uma condição, uma possibilidade boa de o Everton Cebolinha desembarcar aqui no Vasco, seria bem aceito. Por isso eu peço a você que, se é novo por aqui, está gostando dos nossos vídeos, já mete o dedo nesse botãozinho aqui que está escrito inscreva-se, já taca o dedão aqui, ó, nesse botãozinho onde tem a mãozinha com o dedinho para cima, que é o nosso like. Comenta aqui no vídeo o que você acha de o Everton Cebolinha também no Vasco, né? Everton Cebolinha que está no arquirrival já tem um certo tempo lá, mas já manifestou, né, que não está interessado em continuar no Flamengo por ter tido pouca oportunidade, pouca minutagem no time e pretende sair. E o Vasco é uma dessas opções para o jogador. Vasco que também já abriu negociações, Vasco que apura quais são as condições para tirá-lo do arquirrival, em termos de salário, em termos de contrato, tempo de contrato. Será que Cebolinha vai querer 2 anos ou 3 de contrato? E o Vasco está tentando viabilizar essa transferência de Cebolinha para o Vasco.
Outra contratação também trata-se do zagueiro Arboleda do São Paulo, que atualmente tem 34 anos. A Arboleda do São Paulo, que teve um problema com o São Paulo, sumiu, né? Tem vários casos de indisciplina no São Paulo. São Paulo que já manifestou que também não tem intenção de continuar com o atleta, que tem intenção de negociar o atleta. Inclusive, há um acordo entre o Vasco e São Paulo aí, transitando nos bastidores sobre uma troca entre Vasco e São Paulo, né, para ver se Vasco de São Paulo trocam Arboleda por Marina Inestrosa, que também não conseguiu se entrosar, não conseguiu se destacar no Vasco, né? Tá em um entrosamento que está demorando bastante. Marina Inestrosa, que foi um jogador mais caro nessa janela de transferência para o Vasco, então há essa possibilidade de troca. E eu te pergunto, seria uma boa troca? Inestrosa por Arboleda, o Vasco que precisa de um zagueiro xerife como Arboleda, e seria uma boa opção, na minha opinião, apesar dos problemas de indisciplina do Arboleda e o alto salário que o atleta tem. Mas o atleta, apesar do salário, ainda consegue desempenhar um futebol que no Vasco está faltando um pouco em questão de zagueiro. Tivemos problema ontem no jogo do Audax italiano contra o Vasco, falha de zagueiro, gol contra de zagueiro. Então, esse zagueiro seria ideal para o Vasco. E, novamente, eu vou perguntar a você que chegou até aqui no vídeo. Arboleda, Vitor Sá, Juan Bareta e Cebolinha. Esse pacote de reforços vai deixar o Vasco em outro patamar. O Vasco vai subir de um time intermediário para um time apto a disputar todas as competições a nível de vencer, né, a partir de então, caso essas negociações consigam chegar, né, num desfecho bom para o Vasco, num desfecho que não vai atrapalhar muito a folha salarial do Vasco, que é o que o Pedrinho se preocupa bastante. Apesar de Pedrinho, quando assumiu o Vasco, não ter prometido título nenhum, Pedrinho só prometeu só reestruturar o Vasco para que o Vasco volte aos trilhos corretos no futebol brasileiro, que o Vasco tenha, né, uma jogabilidade melhor, um lado financeiro melhor, tenha mais credibilidade no mercado na hora de fazer suas contratações. E eu pergunto para você de novo, o que você achou desse pacote de reforços? Seria bom para o Vasco? Seria ótimo ou mais ou menos para o Vasco? Qual você tiraria? Quem você colocaria no lugar desses que eu citei? Seria posições ali bastante específicas, né? No caso de meio de campo, que seria Everton Cebolinha, no caso de zagueiro, que seria o Arboleda. Então também tem um atacante, Juan Bareta. Então o Vasco vai ficar forte, né? Faltando mais dois jogadores para fechar o pacote de reforços dos jogadores que o Vasco ainda busca aí durante esse tempo que teremos de parada de Copa do Mundo aí, até abrir a janela de transferência do meio do ano. E eu pergunto a você mais uma vez o que você achou e te peço encarecidamente que, se você está gostando do vídeo, está gostando dos vídeos que postamos por aqui, está gostando do nosso canal, está gostando de ver nossas análises, nossas notícias que trazemos do Vasco aqui, não se esquece de deixar o like. Não é só meter o dedo no botão do joinha, meter o dedão mesmo, tacar o dedo no joinha, vir nessa palavrinha que fica aqui embaixo, aqui, inscreva-se, se inscrever no canal, para que nosso canal possa cada vez crescer mais, cada vez ficar maior e podendo trazer notícias originais e verdadeiras para vocês. Mas a mais, gente, domingo teremos o jogo contra o Atlético Paranaense. Vasco que precisa muito dessa vitória, né, para se distanciar cada vez mais ali da zona de rebaixamento. Vasco que está em 13ª posição, até tentando virar essa página aí para subir para a primeira parte da tabela ali de 18º lugar. Então o Vasco tem um jogo importantíssimo domingo. Durante o restante dessa semana estaremos falando muito sobre escalação, né, sobre essa preparação para o Vasco para esse jogo de domingo. Desde já eu vou te desejando um ótimo término de semana e que domingo dê tudo certo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.